Agora falando um pouco sobre meta, a gente pode ver neste jogo entre G&D e Cloud9, que foi o primeiro jogo das quartas de finais do Worlds. A gente pode perceber que existe um meta de sustain lane. Por exemplo, o Kennen, ele vem com uma runa de sustain lane. O Jarvan, ele vem com duas. O Aatrox, ele vem com uma. O Perks, o Yasuo, ele vem com uma. O Ruler, ele vem com uma, duas, três. O Sven, ele vem com uma. A Lulu vem com duas, três, quatro. O Vulcan, ele vem com uma. Bom, obviamente que não precisa ficar reparando em todas, certo? Eu quis deixar claro que no total são 14 runas de sustain. No total nesta partida. Sustain em lane. Então, eu acho que isto mostra como esse meta, a lane phase, é tão importante. Especialmente quando se tem um meta de sup jungle tão forte quando tá tendo, porque o máximo que você puder absorver da lane como AD Carry, a consequência vai ser o quão bem o seu suporte pode te deixar sozinho na lane e impactar em outras lanes. Se você, como AD Carry, tem uma lane phase ruim, obviamente o suporte inimigo vai conseguir ter mais liberdade, porque ele vai ter mais tempo na frente, porque você obviamente vai precisar de mais atenção para poder voltar no jogo. A não ser que o seu sup faça algum tease maluco que dê certo, mas na maioria dos casos isso não funciona. Então por isso a importância tão grande de se ter um sustain bom na lane. Pode-se perceber que o Aphelios tem uma, duas, três runas de sustain. O Ziggs só tem uma. Eu trouxe este exemplo para explicar como é minha visão de se enxergar o meta atual, certo? Sempre está em constante mudança, ainda mais em séries e campeonatos. Isso foi só um exemplo de como podemos ter certas percepções do meta. Na minha opinião, a melhor percepção do meta é você assistir vários e vários VODs de jogos importantes, porque são em jogos importantes que você vê o meta real posto em prática e funcionando, certo? Então você assistir principalmente campeonatos grandes como Worlds, o Mundial, a LCK, a LPL e os playoffs da LEC, eu acho muito importante para você conseguir se adaptar ao meta dos melhores do mundo. Obviamente nem sempre eles vão estar 100% certo. Obviamente as regiões menores podem criar metas específicos para ela que podem dar mais certo do que essas regiões, mas é muito mais seguro e é muito melhor e mais aconselhável primeiro você entender o meta que anda acontecendo nas melhores regiões, dos melhores jogadores. Afinal, eles são os melhores. E eu acho que para você poder melhorar algo, você pelo menos precisa saber o melhor. Então, é extremamente importante ter conhecimento de todos esses players, todos esses VODs, que seja em jogos do Mundial, playoffs da LEC, todos os jogos da LCK e playoffs da LPL. Eu acho que é de extrema importância, tá ligado? Sempre nesses. Obviamente, na nossa liga, no caso, nós somos brasileiros, CBLOL, de extrema importância a gente assistir todos os VODs também dos nossos times da nossa liga, para poder entender como cada um tá jogando. Porque se você aprende a parte boa assistindo, se você colocar um pouquinho mais de atenção, você também percebe erros, defeitos que todo time tem, todos os jogadores têm, certo? Então
a minha forma de enxergar o meta é dessa forma. Assistindo jogos gerais, certo? Porque isso aqui, ProView, eu não acho, na minha opinião, ProView não é uma boa opção para se ver meta. Porque quando você vê o team player completo, esses VODs, você consegue ver o team play muito melhor, de uma forma muito mais eficiente do que o ProView. Quando você consegue ver o team play completo, eu acho que eu tenho certeza que você consegue ter uma noção melhor de meta e de team player no geral, macro game. Agora o ProView não é porque eu não penso que agregue na identificação de meta que eu não acho que seja menos importante. Pelo contrário, eu acho que o ProView é mais importante. E é uma coisa que eu tenho dificuldade porque eu não tenho tanta facilidade de achar ProViews de todos os jogadores. Mas para você ter noção de micro, para você ter noção de lane e para você ter noção de como os jogadores andam pensando, isso aqui é muito importante. É muito importante. Ainda mais quando você consegue ter a opção de ver os melhores, certo? Ainda falando sobre ProView e VODs, como eu disse, é de extrema importância assistirmos os jogos, mas eu acho que esse tipo de jogos é de suma importância a coaching staff estar por dentro. Eu não acho que seja necessário os jogadores assistirem todos esses jogos aqui, mas ProView é de suma importância que todos os players assistam uma, duas vezes, até repetidas vezes o mesmo ProView, para eles terem noção de como os melhores andam pensando, o que os melhores andam fazendo, porque eu não acho que isso daqui seja tão valioso quanto isso daqui para um player, um jogador. Por exemplo, nesse ProView do mid da AD&D, a movimentação dele level 1, 미니언들이 생성되었습니다. 한 조각 희망조차 남김없이 파괴한다. o que ele fez aqui não é tão comum quanto a gente vê, certo? Entendeu por quê? Entendeu quanto isso vai impactar no jogo, na lane phase? A gente só consegue perceber no ProView e não aqui, certo? Afinal, aqui a gente nem consegue ver direito nesse VOD aqui que ele fez isso, certo? A gente vai estar vidrado mais em outras partes do, por exemplo, aqui, ó, certo? Aqui a gente vê que, poxa, eles estão aqui. Então, qual o sentido, qual o nexo deles estar fazendo isso aqui, certo? A gente só vai conseguir perceber isso assistindo o ProView. Vocês entendem? Agora falando um pouco sobre adaptação, né, que foge um pouco sobre o tema do meta, mas que é um dos complementos. Por exemplo, ainda usando o exemplo do Pererê, que jogou de Aatrox mid, certo? Quando a Genji viu a escolha de Yasuo pelo lado da Cloud9, eles rolou uma conversa bem agitada entre os players e os coaches. E se você reparar bem, eles escolheram primeiro o pick do top, porque eles ainda estavam pensando em como eles iriam se adaptar a um pick fora do meta, que no caso é o Yasuo do Perkz. Afinal, o Yasuo é muito bom contra o Aphelios, a Lulu. O Perkz é uma zona de conforto dele e comba bem com o Lee Sin. É excepcional quando se tem Ziggs e Nautilus. Então, é uma escolha que foge do meta, mas que é uma adaptação muito boa para a situação, certo? E aí, eles se adaptaram a uma coisa, uma zona de conforto ótima para eles, uma situação boa.
E cabe ao outro time tentar ficar numa situação melhor ainda. É o que eles fizeram. Discutiram. E pegaram o Atrox, que é um super conhecido counter pick de Yasuo. Ótimo nas lutas. E obviamente eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho certeza quase de que este Kennen não era o pick que eles queriam pegar. Mas quando você se pega um Atrox mid para cauterar um Yasuo, a deficiência de dano mágico no seu time é muito forte. Eles simplesmente poderiam rushar for armadura e iria ficar muito difícil de matar eles, certo? Então eu acho que este pick de Kennen, além do Atrox, também foi uma adaptação ótima contra a adaptação da Cloud9, certo? E a gente pode ver nos status do BDD Azir, Zoe, Thalia, Syndra, Orianna, Ryze, Galio, Akali, LeBlanc, Lissandra. Ele não tem muitos jogos de Atrox. Ele não tem muitos jogos de campeões não maguinhos no geral, certo? 7. Certo? Aqui, os campeões que ele mais gosta de jogar são esses magos, APs. Isso foi indiferente para ele na hora de se adaptar nessa série. E eu acho que isso é muito importante de se preparar um jogador, mesmo ele não tendo os status no competitivo, provavelmente ele tem treinado esse campeão. E eu acho que isso é uma parte muito importante da coaching staff em programar e pensar que essas situações podem acontecer e preparar os jogadores, avisar os jogadores, certo? Porque se eles não têm uma resposta à altura para esse aço de, por exemplo, Kennen Atrox, esse jogo 1 praticamente já estava acabado, porque esse plano aqui, que não condiz muito com o meta, iria funcionar muito bem nessa partida. Então a resposta de adaptação da Gen.G foi o que deu o game para eles, certo? Outro exemplo de adaptação que eu acho importante destacar, afinal, foi no nosso jogo Brasil, no jogo da Red contra Infinity, foi a escolha de runa do Titã, certo? Ele veio com a runa do Cometa. Eu não sei se ele previu o Guardião da Nami, mas quando você se pega Miss Fortune e Leona, é uma botlane de all-in. Então, se a Nami fosse apenas de eletrocutar pro Lucian dar dash pra frente e dar muito dano, burst dano, ele ia tomar mais burst dano do que ele iria dar, certo? Então foi uma adaptação ótima do Akuma de vir de Guardião, porque a partir do momento que a Leona e a Miss Fortune dão o all-in, aqui a gente pode ver como eu disse, eu trouxe um exemplo para exemplificar melhor o que eu estava dizendo. Como a botlane de Miss Fortune Leona é de all-in, a adaptação considerável básica do Akuma foi trocar a runa para Guardião, para aguentar esse all-in vindo da botlane da Red, que é muito forte. E eu trouxe um exemplo de um suporte coreano, o nome dele é Kabi, e ele fez a mesma adaptação. Obviamente ele também estava contra um suporte de Engage, a Rel, uma botlane bem forte, e ele veio com o Guardião. Agora, um adendo que eu considero muito importante, eu não sei se foi de propósito, se foi, eu acho que foi genial, e foi uma adaptação acima da média, porque a adaptação do Akuma foi média, é básica aquilo, de simplesmente trocar runa quando você se tem uma botlane de all-in. Eu acho que seria até falta de respeito manter o normal, que seria o eletrocutar. Se a gente ler, ó, protege os aliados até 35 unidades de distância, certo? Você ganha, se você tiver até 35 unidades, todo mundo sabe que se você mais ou menos perto, ambos ganham um escudo por 1,5 segundos, certo? O tempo de recarga é muito grande, é 1 minuto, mais de 1 minuto no early game. Porém o escudo é muito grande, afinal você ganha 50 mais 15% do AP. A Nami vem com AP, ó.
já tem bastante AP aqui. E 9% da sua vida adicional. Certo? Então, só que para você ativar esse escudo, ó, limiar de acionamento 90 a 50, 250 de dano. O que eu achei genial, que eu não sei se foi de propósito da parte da botlane da Red, é que esse de cometa combado com da Miss Fortune já é suficiente para tirar o guardião da Nami. E o guardião da Nami é o que segura esse all-in. Então, se ele simplesmente dá o com o cometa e às vezes dá um auto-ataque, já é o suficiente para tirar o método defensivo deste all-in por 1 minuto. Então, eu achei esta adaptação de cometa muito forte, que ajuda muito na lane phase. E como eu falei no começo do vídeo, a lane phase atualmente no meta atual tá muito importante. Bom, eu já falei sobre a minha visão de meta, eu já falei sobre a minha identificação, como eu vejo como se deve identificar o meta, eu já falei sobre a utilidade dos previews, a utilidade dos VODs e como isso pode afetar e agregar na relação player e coach, e qual é mais uso, qual é mais utilizado e mais aconselhável em qual situação. No caso, como eu disse, os previews é mais aconselhável os coaches a sempre estarem se atualizando. Os previews é melhor para os pros, certo? Obviamente na lane deles, certo? Para estarem se atualizando e etc, aprender, ou para ver defeitos dos rivais. Bom, agora eu trouxe uma situação que eu acho muito importante de se trazer, e a situação era bem importante. Era o jogo final das quartas de finais entre Royal Never Give Up e a EDG. Quem ganhasse esse jogo se classificaria para semis, certo? Do Mundial, bem importante. E a RNG para mim era o melhor time do Mundial, sim, melhor que a da 1. Porque na minha visão, no League of Legends, quanto mais ferramentas de adaptação e armas você tem, melhor você é. E eles são os que melhor se adaptavam em qualquer situações, certo? Parece que o limite deles era infinito. Enfim, nessa situação aqui, eu achei muito curioso. Podemos ver que a botlane da EDG é da forma mais defensiva possível. Eu acho que não tem como ser mais defensivo que isso. E mesmo assim, a botlane da RNG viu uma abertura. Eu não sei se a abertura do Viper e do Make foi de propósito, mas eles deram uma abertura. Already is going to have no Pro Ming business stepping up, but the early health lead, good timing. Ele usou a barreira para tomar o mínimo de dano possível e continuar a lane phase dele normalmente. Essa escolha foi ótima. There on the barrier. Oh, they rooted Yumi. They don't have enough damage though, and that's forced. E eles usaram o alcance para ganhar a troca. Obviamente a troca foi favorável para eles. A Yumi tá full vida, certo? E a barreira volta mais rápido que curar. Então a troca foi 100% deles. Porém, Summoner heal to walk right back out. They know with EDG. a gente pode ver o quão desesperado não, como eles estão tentando pegar o level 2 primeiro. So having exhaust and heal, follow through is not possible. And you like all the effort that went into EDG trying to protect on bottom side. They went full defensive summoners, barrier. Pronto. Ambos estão level 2, só que o Ming não tem cooldown. O Viper sabe disso, ele não tem cooldown. Insta, olha o que ele faz. Plus the exhaust heal here. They want to punish. And yeah, even though you can block the skill shots, Viper getting to land auto attacks is enough! Ming is one hit! Uma lane que era totalmente defensível por um erro básico de microgame foi virada por eles. Isso é uma coisa que a gente raramente vê, os pros falam muito, a gente raramente vê na nossa liga de CBLOL, em ligas pequenas, a gente vê muito em ligas grandes. Um erro básico
foi suficiente para destruir a lane phase do Gala e do Ming. From dead. They have been so good when left alone. Olha o zone que agora eles podem fazer, certo? Então eu acho, agora falando sobre o mesmo exemplo, no quesito tática de jogo, a gente sabe, eles sabem, o time da RNG, que o Lee Sin tá no Gromp. Eu não acho que o time da EDG saiba que o Lee Sin está no Gromp, certo? Se o time da RNG simplesmente fala que neste momento eles estão sem cooldown e o bot lane deles tem abertura para agressivar, o Lee Sin insta deveria sair do Gromp e vir reto no bot. Ele deu E pra frente, já era pra ele estar vindo. Ele não tá vindo, ele tá terminando. A abertura que o Nautilus tem de auto-ataque, ignite, âncora, slow e etc. A Miss Fortune ainda tem flash. É uma abertura enorme pro Lee Sin cobrar. O Ezreal está cobrando o erro do Nautilus e o Lee Sin pode cobrar o erro do Ezreal de estar cobrando o erro do Nautilus, entende? Punish. Even though you can Mas block ele ainda tá terminando o Gromp. Eu acho que teve um miscommunication the skill shots. ou um desespero do Ming, Viper getting to ou ele achou que não ia dar em nada. Eu tenho certeza que se o Lee Sin fosse ao menos o flash, o exhaust, ele tirava da bot lane deles. E o Jarvan não teria como cobrar no topside. Não tem campo pra ele cobrar sem seu Krug, e a Gwen não é daivável. to land auto attacks is enough. Ming is one hit from dead. Agora que ele terminou, Have been ele so tá good descendo. when left alone. Some of the lowest jungle proximity for most of these bottom lanes, and